Paz contigo. Este é o programa Jardim de Deus, a verdadeira cura para a sua alma. E nós vamos começar hoje, iniciar uma série sobre almas solitárias, com o episódio A Geração que se sente sozinha, mesmo cercada de gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Nós sabemos que a presença de Deus é real nas nossas vidas, mas e quando mesmo assim nós nos sentimos sozinhos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Dr. Francis, o que é essa solidão que acontece com as pessoas e o que faz com que elas se sintam tão sozinhas? Solidão é falta de vínculo. Existe a solidão real, quando a pessoa de fato está sozinha, mas o que está acontecendo hoje na nossa sociedade é uma solidão psicológica. Ela é caracterizada pela falta de vínculo. E essa falta de vínculo, ela é uma questão de alma, é uma questão estrutural. Quando você tem uma percepção da sua própria existência, você consegue também, a partir disso, ter a percepção da existência do outro. Não existe o eu sem existir o outro. E agora que você tem essa percepção, ou seja, há uma representação psíquica de si mesmo e do outro dentro da sua mente, dentro da sua psique, você começa então a se relacionar com esse outro. Da forma com que você se relacionou fora, na constituição da sua personalidade, você começa também a se relacionar dentro. E da forma com que você se relacionou dentro, estabelecendo um padrão, você começa a se relacionar fora. Primeiro você introjeta a forma de se relacionar e de se posicionar diante do outro. Depois você vai externalizar. Então, esse é o vínculo. O vínculo que existe entre o eu e o outro, ele pode ser um vínculo que vai desde um vínculo mais frágil, tênue, até um vínculo mais sólido. Quando esse vínculo ele é mais frágil, existe uma constante percepção da ausência do outro. Por isso é normal que você tenha, nesses casos, pessoas cercadas de gente, familiares, colegas de trabalho, meios de relacionamento social, e ainda assim se sentirem sozinhas. Muito comum naquelas expressões do tipo, não posso contar com ninguém. Ou pelo menos se a pessoa não expressa, ela se sente assim, ela pensa assim, eu não posso contar com ninguém. Tenho filhos, tenho esposo, tenho esposa, tenho amigos, mas eu sinto que eu não posso contar com ninguém para resolver minhas questões, para ser um apoio. Eu, às vezes, me torno o apoio de todo mundo, mas eu não acho que alguém consiga ou possa estar disponível para ser o meu apoio. Esse sentimento de estar sozinho, sendo verbalizado ou não, caracteriza esse tipo de solidão. É a solidão no meio da multidão. Muito bem. Agora, essa solidão que a pessoa pode ter ali, mesmo com outras pessoas presentes, isso pode impactar de alguma forma no relacionamento da pessoa com Deus? Sim, com certeza, com certeza. Porque, embora o relacionamento com Deus seja da ordem do espírito, o espírito humano faz contato com o mundo espiritual. Então você tem no mundo espiritual Deus, os anjos, demônios, e o espírito humano é responsável por esse tipo de relacionamento, que a gente chama de relacionamento vertical. Entretanto, o que você traça no mundo espiritual, através do seu espírito, isso é comunicado à sua alma, através de um processo conhecido como intuição. Aquilo que vem do mundo espiritual, você sabe que sabe, mas não sabe como sabe. Isso é intuição. É uma ligação entre o meu espírito e a minha alma, a minha psique. De forma que no meu espírito ele vem como um contato, uma informação, que inclusive fora do campo da espiritualidade, entrando um pouco no campo da psicologia analítica, por exemplo, né, criada por Carl Gustav Jung, ele já falava sobre esse tipo de vínculo que
a pessoa tem e não sabe exatamente de onde vem porque não é próprio. Jung diz que é um inconsciente coletivo. Nós entendemos que seja o mundo espiritual. Há um contato, há um acesso onde o espírito humano recebe informações. E intuitivamente essa informação passa para a alma humana. A alma, por sua vez, por tratar de relações horizontais, ela está ligada ao afeto. Relações humanas, você, sua família, você e a toda a sociedade. Essa sim, dotada de afetos. Onde eu quero chegar então? Quando você se relaciona com Deus, esse relacionamento é espiritual, mas a sua alma percebe e ela sente a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, sente o acolhimento de Deus e cada um tem a sua experiência de forma muito singular. Mas quando você tem na sua estrutura psíquica, ou seja, na sua alma, uma fragilidade de vínculo entre o eu e o outro, você deixa de sentir. Da mesma forma que você deixa de sentir nos relacionamentos humanos, você também vai deixar de sentir no relacionamento com Deus, Sim. que apesar de base espiritual, é um outro, é aquilo que não sou eu. E a partir daí, a ausência de vínculo, ou vínculo frágil, aquele que facilmente se rompe e volta, se rompe e volta, esses podem sim trazer uma ideia de que Deus não me escuta, Deus não me ouve, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, mesmo que Ele esteja presente. Ótimo, muito bom. Essa sensação, a gente pode dizer que é quando a pessoa diz que ela sente um vazio existencial, sempre sozinha, sempre incompleta. Exatamente, em todos os sentidos, né? Tanto no campo da relação com Deus, quanto no campo do relacionamento humano, ela vai se sentir sozinha o tempo todo. É claro que o vazio existencial, ele não se limita a isso. Ele vai também numa questão de lugar, meu lugar no mundo, meu papel no mundo. E não se limita à questão do sentir-se sozinho no mundo. Eu me sinto sozinho no mundo, mas mesmo estando sozinho, eu também não vejo qual é o meu lugar. É um pouco mais amplo o conceito de vazio existencial. É falta de propósito, falta de lugar e também falta de vínculos. A solidão estaria nesse terceiro, a falta de vínculo. Uma ponta, né? Do Uma vazio. ponta. Muito bem. Isso aí, falando nisso, existem alguns gatilhos, algumas formas que dá para identificar essa situação de isolamento emocional. Tem alguma forma de eu entender isso, de eu até evitar essa circunstância? É o sentir, né? A gente não consegue identificar isso para o outro. O outro, né, quem sofre da solidão é que consegue fazer essa percepção. E é uma percepção que se faz justamente pelo sentir, ou podemos dizer pelo não sentir. Eu sinto a solidão, ou seja, eu não sinto o vínculo com o outro. Vai ser observado, né, como eu já disse, em expressões de não poder contar com ninguém, de estar sempre sozinho. Às vezes a pessoa não expressa, mas ela sente. E isso vai aparecer no comportamento dela, onde você vai ver ela sempre muito reclusa ou muito pensativa, preocupada constantemente e não compartilha essa dor com ninguém. Ela fica carregando problemas, buscando soluções, tudo no seu silêncio. Ela mesma vai se isolando, se fechando. Exatamente. Ela acaba mesmo no meio de uma multidão, no meio de uma festa de família. Você vai observar que ela está mais reclusa, ela está mais quieta, pouco comunicativa. É uma tendência a estar sempre lutando sozinha internamente contra problemas, buscando soluções. Isso também é uma evidência. Então você consegue perceber pela queixa e pela ausência da queixa, que eu diria que a ausência de queixa é só no campo verbal. Ele está se queixando com comportamento. Se ele não é assim, e de repente você começa a perceber que aquela pessoa que era comunicativa está se isolando, está ficando mais reclusa, mesmo no meio de todo mundo, parece que ela não está ali, ela se desliga. Vai procurando lugares para ficar sozinha.
Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ela está sentada ali na roda, mas não está ali, a mente não está ali. Ela está aérea, ela está perdida, não está interagindo com ninguém. Então, se isso se torna uma observação não pontual, mas recorrente, é sinal de que essa pessoa pode estar passando por esse tipo de sensação. Em algum momento, perdeu-se o vínculo entre o eu e o outro. E note que isso aí, às vezes, é tão doloroso, ou até mais, do que a pessoa que tem um vínculo errado. Aquele vínculo com o outro, onde o outro está sempre na iminência de me trair. Por causa de um trauma, por causa de uma experiência vivida, eu perdi a capacidade de confiar. É um vínculo ruim, mas é um vínculo. Sim. E esse vínculo ruim pode ser tão doloroso quanto esse que nós estamos tratando, que é a ausência do vínculo. Não dá nem pra gente dizer o que é pior, você ter um vínculo ruim ou você não ter um vínculo. As duas coisas são horríveis, porque o homem é um ser social. Isso colabora. A gente pode dizer que a pessoa que cresceu sem acolhimento, sem escuta, sendo ali de certa forma isolada, né, dentro do seu ambiente familiar, que ela tende a crescer e ser assim, se sentir mais só, estar em ambientes, mas não estar conectada, ou seja, ela está presente, está cercada de pessoas, mas ainda assim se sente sozinha. Tem conexão? Tem conexão porque você já vê que como a criação de um vínculo é algo estrutural e se faz na primeira infância, algumas ausências do outro causam essa percepção. Então, junto com esse pacote, né, o outro não está ali, portanto, o meu vínculo com ele tem dois caminhos de se montarem. Ou eu vou me fazer muito, vamos dizer assim, atrativo para o outro, uma tentativa exaustiva de chamar a atenção do outro, porque eu tenho a sensação de que se eu não fizer isso, o outro me abandona. Sim. Ou simplesmente aceitar essa situação, deixar de se esforçar e aceitar a situação de que eu não posso contar com o outro para atenuar as minhas dores da infância. Existem dores na infância. O próprio nascimento é uma dor. Imagine, você está num local intrauterino onde tudo acontece automaticamente e de repente você é ejetado para um local onde pela primeira vez você vai sentir fome, sede, frio, que são angústias de aniquilação, que vêm do orgânico e afeta o psíquico. Quem atenua essas angústias? É o outro, é a mãe que amamenta, é a mãe que acolhe, é a mãe que se faz presente, a pessoa que faz a função materna. Se você tiver, por exemplo, um déficit dessa presença materna, você já vai criar uma ideia de que eu não posso contar com o outro. Eu tenho que dar um jeito de sobreviver e eu não espero que a minha sobrevivência seja atenuada ou facilitada pela ação do outro. Isso pode acontecer? Pode. Por exemplo, uma depressão pós-parto, uma gravidez não desejada, uma incapacidade da própria mãe exercer a maternagem por questões pessoais, pode trazer como consequência uma mãe que organicamente supre as necessidades da criança, mas que emocionalmente deixa um pouco a desejar. Sabe, eu gosto de frisar que a gente, quando fala função materna, está se referindo de fato não à pessoa, mas uma função que pode ser exercida por qualquer uma pessoa. Esse déficit vai fazer com que essa criança cresça com a ideia de que o outro existe, ok, mas eu não posso contar com o outro. O outro não atenua a minha dor. O outro não consegue atenuar o meu choro. Né? E a partir daí, a solução é não chorar. Eu começo a causar uma espécie de ostracismo. Eu vou me prendendo como se fosse uma ostra emocional e isso dificulta até os relacionamentos no plano humano, que é o plano horizontal, com pessoas, porque eu me fecho para sentimentos, para relacionamentos, e vai afetar o espiritual, obviamente, porque o meu relacionamento com Deus também vai ser através dessa ostra, onde é necessário rompê-la para sentir. Sim. Mas rompê-la seria como estar vulnerável à dor novamente.
certo? Então, assim, a criança, ela tem a sua dor, ou ela vai se apoiar no outro, ou ela vai criar uma ostra. E a partir daí, se ela se apoia no outro, tem vínculos bem formados. Se ela cria uma ostra, esse vínculo já não está bem formado. Outras coisas vêm como consequência disso, né, que é o sentimento de inferioridade, o sentimento de rejeição, o sentimento de não ser bom o suficiente para o outro, também coopera junto com esse pacote. Mas o enfraquecimento do vínculo é o carro-chefe dessa solidão. Acaba então que uma coisa puxando a outra, né? A pessoa se sente só, tem um sentimento de solidão, mas ligada à estrutura, ela também começa a se isolar, né? Ficar dentro dessa ostra. E qual que é o caminho para essa pessoa? Porque chega um ponto que ela pode ir para esses vários caminhos, né? Que você mencionou, ir para depressão, entre outros. E como que ela se cura? Como que ela sai desse processo que pode ser traumático, pode ser decepcionante? A cura vem da ressignificação. Ressignificação de quê? De si mesmo. A pessoa ela precisa passar por um processo que vai da identificação desse estado e das situações que o originaram, depois a desconstrução dessas ideias, tudo isso é um complexo de ideias, é necessário desconstruir a ideia do isolamento, do não poder contar com ninguém, de estar sozinho no mundo. Ela vai ser identificada não só no pensamento, na fala, mas também nas ações. E a partir daí, ele começa a rejeitar esse tipo de influência, que para ele já funciona como se fosse um padrão. E, paralelamente a isso, ele vai ressignificando, ele vai construindo esse novo eu, esse novo outro e essa relação entre o eu e o outro. Essa construção é interna. E como ela pode ser feita? O próprio processo de conversão é isso. É você abandonar o seu velho eu com a estrutura antiga e pela mudança de mentalidade, como diz Paulo, pela renovação da mente, eu começo a ter um novo eu chamado de mente de Cristo, que me coloca na posição de filho de Deus. E como filho de Deus, eu não sou mais portador da ausência do outro, do pai ausente, da rejeição ou de outras coisas. E é claro que isso aí é um padrão mental. Eu entendo que é um processo espiritual, essa conversão é espiritual, mas como eu disse, toda consciência espiritual, ela precisa chegar à alma, e quando ela chega à alma, ela tem que mudar os afetos, o pensamento e os afetos. Eu tenho que começar a praticar o reposicionamento do meu eu diante da vida, diante do outro, diante de Deus. Se eu agora sou filho de Deus, eu me comporto como tal, eu penso como tal e eu, principalmente, sinto como tal. Se você pensa e não sente, não há o efeito que precisa. Você precisa pensar e sentir. Isso é reposicionar-se de dentro para fora. Óbvio que não se trata de um único momento. Ele parte de um único momento, que é a decisão de ser. Mas a partir dessa decisão, ele tem que se reposicionando todos os dias para que esse pensamento e esse afeto gere um novo padrão, e esse novo padrão, que está dotado de empoderamento pessoal, o coloque de fato em uma nova posição diante desse outro. Quando o padrão novo ele se estabelece e as suas sinapses cerebrais são fortalecidas, ele precisa agora então fazer com que haja uma mudança sináptica. É como se ele estivesse mudando a dieta do cérebro. O padrão antigo vai entrando em desuso, essas sinapses vão entrando em desuso e essas novas vão tomando força, tomando espaço, e aí sim ocorre a transformação, que é o processo de conversão. A partir daí, essa ausência de vínculo, ela tende a ir diminuindo até ele conseguir se posicionar corretamente. Trata-se também, então, de um exercício, não é? Para vencer, para conseguir sair desta fase para outra, não é? Exatamente como você colocou aqui, né? Da conversão, né? Da pessoa, uma vez que ela se converte, uma vez que ela tem a vida mudada,
ela está no mesmo mundo e sofre as mesmas tentações que sentia antes. Então ela é também oprimida, ela também é buscada por estes outros antigos sentimentos, antigas circunstâncias, para que ela volte a cair, mas ela vai procurando vencer. Então se dá também dentro desse mesmo padrão, de buscar criar nova circunstância, novo padrão, novo modo de agir, para evitar realmente voltar à circunstância anterior. Então, também, isso tem a ver também, como você colocou aí, com o processo decisório, né? A decisão do indivíduo, de, olha, eu não vou querer voltar às mesmas circunstâncias de antes, não é isso? O próprio apóstolo Paulo compara com exercício, né? Uhum. Muito bem. É isso aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir agora alguns testemunhos. Nós queremos também continuar a pontuar para você que não importa a circunstância ou momento que você está vivendo, a palavra é que existe forma de vencer esta circunstância. Em Jesus nós temos condições de vencer quaisquer circunstâncias que oprimem a alma, que oprimem o espírito, e nós voltamos a dizer isso, que é muito importante que você empenhe a sua vida a Cristo e persista em vencê-la. Algumas pessoas que viveram a clínica conosco esses dias também gravaram aqui os seus testemunhos, evidenciando e falando de circunstâncias parecidas com esta. Então, veja aí alguns testemunhos e daqui a pouco nós voltamos. Olá pessoal, nós estamos aqui com o Emerson, na Clínica Jardim de Deus, e ele tem uma mensagem especial para falar o que ele está vivendo aqui nesses dias. Bom dia, paz para todos. Eu confesso que eu vim mais por insistência da minha esposa, né? Ela sempre me chamou, ela veio em 2023 e ela amou, gostou muito, né? E sempre ficou insistindo para me vir. Mas eu achava que era só balela, achava que não acontecia nada. E na sexta-feira, quando a gente chegou aqui, eu já senti a presença de Deus neste lugar. E no sábado pela manhã, a primeira ministração, eu estava com uma certa dor na cabeça, que eu vim passando isso há um mês já, mais ou menos. E na primeira ministração, acho que é do pastor Wagner, não lembro o nome dele certo. E depois da ministração, essa dor foi embora, eu até comentei já com a minha esposa. E ontem, o dia inteiro, as ministrações, pude absorver bastante isso e creio que estou saindo daqui transformado. Amém? Amém. Você deseja também viver algo novo, ter uma experiência com Deus? A Clínica Jardim de Deus é para você. Cheguei aqui na Clínica da Alma muito mal, muito triste, com vontade até de desistir. Mas Deus me mostrou tanto que Ele é presente, me quebrantou, me colocou no lugar que é meu, de herança, que eu sou filho. Estou chorando não de tristeza, é de felicidade. E daqui para frente vai ser tudo diferente. Deus transformou minha vida. Esse é um ano de renovo. Obrigado, Senhor. Muito bem. Se esse tema falou com você, se esses testemunhos falaram com você, eu quero dizer que existe um lugar de cura, onde você pode buscar a restauração, a cura para a sua alma. A Clínica Jardim de Deus, que ela acontece a cada 2 meses e é um lugar onde você pode realmente ser transformado, buscar ali algo novo. Você vai viver essa imersão, você vai ouvir ministrações, você ouvirá também instruções sobre como você precisa fazer, e o Espírito Santo vai tocar na sua alma naquele lugar. E você terá condições de sair de lá transformado. Depende só daquilo que você busca. Lá na Clínica Jardim de Deus, você pode encontrar a solução que você precisa, que você está procurando. E para
saber mais sobre a Clínica Jardim de Deus, você pode entrar no site clinicajardimdedeus.com.br. Lá você tem algumas informações sobre a clínica, as datas, a agenda ao longo do ano, sobre quando vão acontecer a Clínica Jardim de Deus. Você vai também saber alguns outros detalhes, o regulamento, coisas que precisa levar. Então, esteja atento, acompanhe lá a nossa agenda. Você também pode visitar no Instagram e você vai acessar @Jardim de Deus. Você vai também saber mais sobre a Clínica de Deus. Você pode ouvir ali também outros testemunhos, saber sobre a programação. Você também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp pelo telefone 97-220-9899 e você vai poder também entrar em contato com alguém da nossa equipe que vai também tirar as suas dúvidas, vai poder responder às suas necessidades. Além disso, temos também o culto Sarando a Alma, que ocorre todas as quintas-feiras, a partir das 19h30. O culto Sarando a Alma é onde nós fazemos a manutenção de tudo aquilo que aconteceu na clínica. Então eu convido você a participar, a inteirar mais, a saber mais. Venha, participe conosco, venha ao culto Sarando a Alma para você ter essa possibilidade de ser impactado por Deus e ter a sua vida também transformada. E lembre-se, você não foi criado para andar só. Deus quer ter um relacionamento com você. Independente do momento que você esteja vivendo, se você sente que você está no vale da sombra da morte, Deus está contigo. Ele está com você. E se você não sente mais essa presença, se você se sente só e quer ter algo novo na sua vida, quer voltar a ouvir a voz de Deus e não consegue isso sozinho, a Clínica Jardim de Deus é para você. Procure as informações e saiba que existe um lugar onde você pode se reconectar com as pessoas, com o mundo e com Deus. Nós aguardamos você.